Talvez a maior ilusão sobre a espiritualidade seja acreditar que basta querer evoluir. A verdade é que se o seu cérebro não muda, a sua consciência não sustenta a mudança. Oi gente, meu nome é Brenda Duarte, eu sou biomédica, atualmente eu faço uma pós em neurociência e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive em 2025 e mudaram completamente a forma como eu enxergo a vida e meu cérebro, enfim. Ensinamentos de 2025. Em 2025, eu desenvolvi muito um olhar de aprendiz para tudo o que acontecia na minha vida. Inclusive para aquilo que doeu, para aquilo que parecia não fazer sentido, para aquilo que me confundiu. Antes, quando alguma coisa dava errada na minha vida, eu já entrava naquele modo defesa de sentir culpa, sentir raiva, ficar buscando incessantemente por respostas, querer controlar a situação. E na verdade, isso tem uma explicação da neurociência. Quando a gente vê alguma situação como ameaça, a amígdala, que é uma partezinha do nosso cérebro, fica ativa. O nosso cortisol sobe, cortisol é o hormônio do estresse, o nosso córtex pré-frontal fica menos ativo. O córtex pré-frontal ele é responsável pelo aprendizado, pela tomada de decisões e pela reflexão. Ou seja, quando a gente tá lutando contra a realidade, o nosso cérebro não aprende, ele só sobrevive. A virada de chave veio quando eu mudei a pergunta que eu fazia pra mim mesma de por que isso tá acontecendo comigo, pra o que isso pode me ensinar sobre mim. Porque na verdade sempre é sobre a gente, nunca é sobre o outro. Esse simples movimento faz o nosso cérebro sair do modo ameaça pro modo aprendizado. A verdade é que nem tudo precisa fazer sentido no momento. Às vezes, antes mesmo da gente entender, já vem o aprendizado. E hoje eu entendo que amadurecer não é evitar a dor, mas extrair o que ela pode ensinar, a consciência dela. A nossa exceção vira regra, porque isso é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é real e ela não faz distinção entre hábitos bons e ruins. Tudo aquilo que a gente repete com frequência vira um padrão neural. Nosso cérebro entende que aquilo é a nossa prioridade. Teve um período do ano passado que eu comecei a abandonar hábitos que tinham me sustentado por muito tempo, tipo dormir cedo, acordar cedo, comer certinho, fazer todos os meus treinos. Era sempre hoje eu posso, hoje eu vou me permitir. E acontece que o nosso cérebro ele não entende exceção, ele entende frequência. As sinapses, as conexões neurais que não são ativadas, enfraquecem. E aquelas que são, elas vão se consolidando. E é aí que a exceção vira o novo normal. E eu não falo isso com culpa, eu falo isso com responsabilidade. Cada pequena decisão molda a vida que a gente está construindo. O nosso futuro não depende de grandes decisões raras, mas sim do que você escolhe todos os dias. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas que existe para autorregulação emocional. Muitas vezes, a gente nem tá vivendo alguma coisa grave, mas o nosso cérebro fica naquele modo de tensão, pensamento acelerado, preocupação constante por tudo e aquele cansaço sem esforço físico. Isso acontece porque a gente vive muito tempo no modo alerta. Mesmo sem perceber, o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta ou fuga, fica ativado como se alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. E esse estado drena a nossa energia, reduz a nossa clareza mental e deixa a gente mais reativo, impulsivo e menos racional. E o que a meditação faz? Ajuda o seu corpo a entender que o agora é um lugar seguro. Ela ativa nosso sistema parasimpático, reduz o nosso cortisol e aí nosso corpo volta para um estado de equilíbrio. Para quem quer começar, não precisa ser nada muito complexo, de 5 a 10 minutos já fazem uma diferença. Eu comecei com meditações guiadas, porque elas ajudam muito no começo quando você não tem um norte, então ter alguém ali guiando ajuda demais. Um canal que eu indico muito é o Poetoterapia. Eu ouço até hoje algumas meditações de lá, porque tem para várias coisas, tem reprogramações mentais, enfim, tem vários tipos de meditação. Mas pro agora, eu acho que a mais recomendada seria Mindfulness. Ela volta a sua atenção pro presente, pro seu corpo, você vai meio que escaneando o seu corpo, enfim, tem vários tipos, mas eu gosto muito de Mindfulness. Pausas não são luxo, são fisiologia. O burnout, ele não vem do nada. Ele é construído aos poucos. Ele começa com aquele cansaço que não passa, irritabilidade,
perda de atenção, perda de prazer pelas coisas que antes te davam prazer. A gente vive numa cultura que romantiza a hiperprodutividade, mas não é assim que nosso cérebro funciona. A gente precisa de pausa, senão a gente entra em colapso. A gente não é robô. Pausar não é desistir, não é fraqueza, não é preguiça. É respeitar os limites biológicos do seu corpo e da sua mente. Hoje eu entendo que o descanso não é algo que vem depois de dar conta de tudo. Ele é parte do processo. Ele tá na minha agenda. Saber não é suficiente. A prática gera a transformação. Eu sou uma pessoa que sei de tudo na teoria. Já li muitos livros de neurociência, de psicologia, mas sempre tive uma dificuldade de transformar esse conhecimento em mudança real. E com o tempo eu percebi que o nosso cérebro não muda com a informação, mas sim com a ação repetida, aquela questão da neuroplasticidade que a gente já falou. Uma coisa que me ajuda muito nisso é criar uma agenda realista e seguir ela. Mas assim, não só com compromissos profissionais, com tudo. Inclusive com as coisas que me nutrem, como meditar, descansar. Eu sinto que quando eu coloco as coisas no papel, vira um compromisso de verdade. O autocuidado, ele não tem que vir quando dá tempo, já falei isso. Tem que ser planejado também. Autoconhecimento. Limites salvam vidas. Obrigada. A gente só consegue colocar limites quando se conhece de verdade. Saber o que você aceita, o que você não aceita, o que te faz bem, o que te adoece. Uma coisa que eu aprendi na dor ano passado é que esse discurso de deixa a vida me levar, cara, só... Isso parece leve, mas na prática só faz a gente se perder de nós mesmas e dos nossos objetivos. Ano passado eu fui muito essa pessoa e eu aprendi isso na dor. Deixar a vida me levar foi uma coisa que fez eu dizer sim muitas vezes que eu queria dizer não, aceitar situações que ultrapassavam os meus limites, ignorar sinais do meu próprio corpo e da minha intuição. E hoje eu entendo que maturidade é assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Parece meio óbvio isso, né? Tive que aprender isso com 22 anos, mas tudo bem. A nossa vida flui melhor quando existe uma direção interna. Uma coisa que eu acreditava e não faz o menor sentido é que autoconhecimento, ter limites, acaba te engessando. E não, isso literalmente te protege e te alinha com você mesma. Limites não afastam o que é verdadeiro. Afastam aquilo que não tá alinhado com você e que não te respeita. Bom, essas foram as principais coisas que eu aprendi em 2025. É claro que eu não sou perfeita e não tô 100% em tudo, são coisas que eu tô colocando em prática, fazendo ainda esse processo de consolidar essas conexões neurais, mas são coisas que eu queria muito ter aprendido antes, então por isso que eu vim aqui trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa aí seu comentário, alguma curiosidade, alguma pergunta. Adoro conversar com vocês, criar conexões. E usa o cupom Brenda Duarte na Growth Supplements. Só se você me ama, se você me odeia, não usa. E se você gostou, deixa aí seu like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!